palavra seja dada ao Senhor nosso Deus. Queridos, hoje nós vamos ouvir o pastor Kleber Santana, pastor dessa igreja, um mestre, é o editor-chefe da nossa revista da Escola Bíblica Dominical há 22 anos, e sempre na obscuridade, né? Mas hoje você vai ter o prazer de ouvir o nosso mestre, pastor Kleber, com a palavra. Paz Senhor para todos os irmãos. Nós vamos reler aqui Apocalipse capítulo 2, apenas 2 versículos. Capítulo 2, versículo 4 e 5. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço ao pastor confiar que um dos seus membros, mais fraco deles, aí venha assumir isso aqui, né? Mas eu tenho apoio aí de muita gente espiritual, poderoso aí. Já sei que a escola dominical foi... tiveram que tirar os bancos, né? Eu vi mais ou menos aí que o Nilton, né? Eu estava no Pedregal, não pude participar. Eu já ouvi que teve 2 coisas aqui que eu não participei. A escola dominical disse que foi a melhor de todas. E o trabalho dos casais também. Conclusão, eu sou o empecilho. Mas fica assim, né? Então aqui o texto diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pai, obrigado por essa oportunidade. Me sustenta, me dá graça. Senhor, tu já me deste o alimento e agora quero reparti-lo. Me ajuda a fazer com liberalidade, meu Deus, com generosidade, e passar tudo aquilo que o Senhor me deu. Mesmo sabendo, Senhor, que parte desse alimento vai ser amargo, e que parte desse alimento não é exatamente aquilo que nós queremos comer nessa noite. Mas em nome de Jesus, me dá um coração fiel a Ti, Pai. Me ajuda a Te honrar acima de todas as coisas. E entregar, Pai, tudo aquilo que o Senhor realmente me entregou pelo Teu conselho. Em nome de Jesus, tira, Senhor, todo mal, toda distração, controla os corações, as mentes e esse ambiente, meu Deus. E fala conosco por misericórdia, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. E nós temos aqui, não se assuste com esse monte de papel, tá, irmãos? É porque eu não tenho a cabeça do pastor Natanael. Ele leu uma vez, decorou para sempre. Eu leio sempre e nunca decoro, né? Então, eu tenho que usar as ferramentas que eu posso, que é o papel com anotações. E começando nessa introdução desse texto que nós vamos falar, desse primeiro amor perdido por alguns, eu sei que não por todos, mas muitos, talvez aqui hoje, há de concordar comigo que perdeu realmente o primeiro amor. E eu estava lendo o testemunho de um pastor do Paraná, e ele contou o seu testemunho do seu casamento. Ele disse que chegou em casa e trazendo alguns bombons, esses batonzinhos que a gente compra aí na Ebit e leva para casa. E ele disse que trouxe, chegou, entregou um para cada filho e entregou também um para sua esposa. E ouviu dela uma murmuração mais ou menos assim: que decadência. Ele assustou com aquilo, né? Mas o que foi que houve? Olha, quando nós estávamos namorando, você trazia Cacau Show. Depois nós ficamos noivos, você trazia bombom sortido da Nestlé. Casamos, você trazia sonho de valsa da Lacta. E agora batom? Onde é que nós vamos parar? Por que eu estou lendo isso aqui, irmão? Porque o primeiro amor foi mais ou menos assim. Aqueles primeiros passos que a gente dava até a vida por Deus, agora a gente pensa um pouquinho antes de fazer uma oração dessa, né?
Então, assim, as coisas vão mudando com o passar do tempo, vai tendo essa caída, a coisa vai ficando diferente. No início da nossa jornada, a gente está com o coração inflamado, cheio de amor por Deus, a gente está capaz, quer fazer de tudo. Às vezes precisa até ser barrado, porque senão a gente faz até o que não deve fazer, porque está com muita graça, alegria, como os discípulos ali em Jerusalém, cheios de alegria e de fervor, ficamos cheios de entusiasmo. Para os irmãos terem uma ideia, eu me lembro até hoje do primeiro culto que eu participei, depois que eu aceitei Jesus. Isso tem 40 anos, tá, irmão? O primeiro culto que eu assisti, eu me lembro do primeiro hino que eu cantei, 212, os guerreiros se preparam. E me lembro do primeiro texto que eu li, Romanos capítulo 12. Mas se me perguntar o que foi falado aqui terça-feira, eu vou ter que puxar muito na lembrança aqui. Será que isso tem a ver com o primeiro amor? Tem alguma coisa? Né? O que é que está acontecendo, né, conosco? Né? Então, irmãos, para muitos que estão aqui hoje, o amor continua. O primeiro amor está florescendo. Mas tem alguns no nosso meio, alguns irmãos que realmente vão concordar que perderam o amor. E só resta agora para esses irmãos mencionar a letra de uma música que é tão antiga que a maioria aqui não vai lembrar. Acho que só eu mesmo que vou lembrar disso aí. Se tiver alguém com idade um pouco superior, vai lembrar. Mas diz assim: meu primeiro amor tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu. Morreu. Então essa música aqui, essa letra, ela realmente dá para muitos, não só em relação a Deus, mas em relação ao casamento também, né? Alguns casamentos aí pode cantar essa música. Se quiser saber a melodia depois, eu te passo, né, para você cantar para o seu esposo e para a sua esposa. A igreja de Éfeso era destacada. Para os irmãos terem uma ideia, nada menos do que Apolo foi um dos seus doutrinadores. O grande apóstolo Apolo, eloquente. O segundo, maior ainda em espiritualidade, revelações, Paulo, o apóstolo Paulo, o grande ministrador dos mistérios de Deus. E por último, o apóstolo João, que o apóstolo chamado apóstolo do amor, que escreveu epístolas inteiras falando sobre o dever deste relacionamento amoroso do crente com o seu Deus e com o seu irmão. E este João morou em Éfeso seus últimos dias, perto dos 90 e poucos anos de idade. Ali ele estava em Éfeso. Então essa igreja nunca deixou de ouvir falar sobre o amor, o dever de amar a Deus sobre todas as coisas e o dever de amar o próximo como a si mesmo. Mas 40 anos depois, essa igreja está decadente. E aí vem Deus e faz elogios. Quando o pastor Herbert convidou os irmãos aqui: irmãos, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos labutar. Eu fiquei pensando nisso aí, mas vamos com cuidado, vamos ver se realmente está dentro dos critérios. Essa igreja de Éfeso aqui era uma igreja, irmãos, que, olha, o próprio Deus elogiou. Eu concordo com vocês, parabéns pelas obras, vocês trabalham muito, vocês fazem, vocês lutam, vocês combatem as heresias, vocês estão de parabéns, porque realmente é uma igreja que trabalha, que faz. Eu tenho, porém, contra vocês uma pequena coisa: vocês perderam o primeiro amor. Estão correndo ladeira abaixo, sabe como, irmãos? Como um caminhão que está sem combustível, mas perdeu o freio. Então não tem nada que pare esse caminhão, ele está seguindo sem combustível.
Então o crente decadente é aquele crente que está caindo espiritualmente, mas não para de trabalhar. Ele luta, ele produz, ele corre para aqui, ele corre para ali. Não são todos assim. Alguns estão trabalhando movidos pelo amor, claro. Mas eu estou falando daqueles que realmente perderam a essência, que é o amor, e estão trabalhando, estão lutando, estão correndo, mas perderam esta essência. Portanto, Deus chama a atenção, pede para Éfeso fazer uma reflexão. Lembra, onde foi que vocês caíram? Teve um início, isso não vem do nada, não teve um início. E nessa noite, irmãos, eu e você devemos fazer o mesmo. Você e eu devemos fazer o mesmo. Devemos refletir. Mesmo que você tenha certeza que está tudo bem, eu te convido a fazer uma reflexão. Às vezes o engano é muito grande, né? As pessoas estão aí envolvidas. Se você chegar em qualquer religião, pelo menos nós temos certeza que a maioria dessas religiões estão erradas, estão contra as Escrituras. Mas se você chegar diante dessas pessoas, eles vão jurar por Deus que estão certos. Eles estão na maior convicção de que estão indo não vou dizer o que eu ia fazer, não. Deixa eu me calar aqui. Vamos passar aqui então para a definição do primeiro amor, porque não temos como voltar àquilo que não sabemos nem o que é. O primeiro amor, esse termo primeiro amor que aparece no capítulo 2, versículo 4, é uma tradução da mesma palavra grega, de onde se traduz a palavra melhor, que está em Lucas capítulo 15, versículo 22. Portanto, essa mesma palavra grega gerou esses dois termos, primeiro e melhor. No caso do filho pródigo, nós já sabemos, o pai encontra o filho, perdoa o seu pecado e diz: traga a melhor roupa para vestir. E nesse caso aqui, o primeiro amor. Nós podemos então associar, obrigado, pastor. Nós podemos associar aqui, relacionar uma coisa com a outra e chegamos a uma conclusão rápida, que o amor que Deus exige de nós é o amor, é o primeiro amor, são as primícias que Deus quer, é o melhor que nós podemos dar. Este é o primeiro amor. Então, Deus quer nada mais, nada menos que o primeiro, o essencial, as primícias daquilo que você tem. Assim como mulher nenhuma quer um marido que a ame, mas que ame mais uma, duas, três, quatro. E nenhum homem também quer isso. Todos os casais querem primazia. Deus também quer. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. É isso que Deus quer, nada menos que isso, irmãos. Este é o primeiro amor que Deus exige de nós. E ele está na afeição que nós recebemos, a afeição por Cristo, quando nos convertemos. Essa afeição vem imediatamente. Estou falando de uma conversão genuína. Aqueles que aceitam Jesus de coração, que se converte mesmo, que chega aqui na frente, às vezes derramando lágrimas, de tristeza pelo pecado e de alegria por receber o Salvador. Essas pessoas, então, recebem também o primeiro amor, um fogo ardente, de grande intensidade no nosso íntimo, que coloca Deus, coloca Jesus acima de todas as coisas. Você não o troca por coisa nenhuma. Você não nega Jesus por coisa alguma. Então, uma vez, se tiver alguma pessoa católica aqui, é apenas o objetivo é ilustrar. Não quero atacar nenhuma religião, mas às vezes a gente fica perturbado com a fé daqueles que nós julgamos como errado, com a convicção que eles têm, que é maior do que a nossa, que pregamos a verdade.
Eu estava discutindo com um católico carismático e ele estava dizendo: olha, nós falamos a mesma língua, somos, amém, até aí tudo bem, mas de repente eu toquei num ponto que não deveria, né? Eu falei: mas em quem é que você crê? Em Jesus ou somente? Ou... Pronto. Aí quando eu mencionei então a Virgem Maria, que nós respeitamos como a mãe de Deus na Bíblia, nós respeitamos. Ele ficou tão nervoso que sacudiu a Bíblia, aí caiu o terço santinho, crucifixo e pedaço de pau, tudo que ele adorava caiu ali no chão. Eu falei: é assim que nós falamos a mesma língua? E disse para ele: olha, se você não deixar essas coisas, se você não deixar de adorar a pessoa errada e adorar o Senhor Jesus, você vai perecer. Sabe o que ele disse? Eu vou para o inferno, mas não deixo. Isso aqui é convicção, convicção errada, mas é convicção. E aí Jeremias vem falar: esse povo não me troca por coisa alguma. Passe o outro lado do rio, veja se eles trocam. Oferece para eles lá: olha, você quer trocar aí o seu cigarro com isso aqui? Eles não trocam. Eles não trocam os seus deuses, apesar de não serem deuses coisa nenhuma, é de madeira, é de barro, isso, aquilo, mas não trocam por coisa alguma. Mas vocês me trocaram pela Globo. Vocês me trocaram pelos programas imorais da televisão. Vocês me trocaram pelo celular. Vocês passam quanto tempo meditando na minha palavra? E quanto tempo respondendo os e-mails que não levam a coisa nenhuma? Quanto tempo você gasta no celular? E quanto tempo gasta em oração e meditando na minha palavra? Trocamos ou não trocamos, irmãos? Trocamos com a maior facilidade, ninguém nem pensa duas vezes. Oferece para qualquer um celular de última geração aí, que ele abraça na hora. Mas se você oferecer para um idólatra, chega num islâmico desse aí que joga avião na cabeça de todo mundo e pergunta se ele quer trocar o Maomé por outra coisa. Ele te mata na hora. Vai lá no sertão do Ceará e pergunta se ele quer trocar o Padre Cício por uma outra coisa qualquer. Ele puxa o facão. Mas nós trocamos, irmãos. Infelizmente, lá se foi a essência, lá se foi a afeição inicial, que o Salmo 91, versículo 14 diz: porque a mim se apegou com amor. Bom, você consegue absorver essa mensagem do Salmo 91, versículo 14? Porque a mim se apegou com amor. É pegar para não largar mais, irmão. Eu não entendo a linguagem de alguém quando eu encontro pessoas, volta e meia, encontro alguém: irmão, você desapareceu, não voltou mais, o que aconteceu? Estou dando um tempo. Irmão, isso não é o primeiro amor, não pode ser o primeiro amor. Outra coisa, irmãos, que nós recebemos logo no início é o amor fraterno, o amor pelos irmãos. A gente acha todo mundo bonito, até o Herbert. A gente olha para todo mundo assim, irmão. Não, eu olho para o Herbert assim, eu vejo cabelo. Eu vejo, você vê os irmãos, é perfeito, irmão. O amor é o vínculo da perfeição, né? Então, você olha assim, a irmã é linda. O irmão é lindo, todo mundo é bonito, todo mundo está brilhando. Aí depois vai acabando o primeiro amor. O irmão chato, o irmão feio, ou irmã abusada, porque o primeiro amor vai esfriando, irmão, e o egoísmo e o orgulho vai aumentando, e a nossa carnalidade também. Então o amor fraterno, no início a gente acreditava em tudo que a Bíblia falava dos irmãos. A Bíblia diz que os irmãos são santos, amém. Não era assim, no início? Eu não sei se era simplicidade demais, não sei se era, pastor Arnaldo, se era falta de experiência, crescimento, conhecer a palavra, mas a gente cria mesmo. Se a Bíblia está dizendo que o irmão é santo mesmo. Se a Bíblia diz que se orar eu vou ser curado, vai ser mesmo. Aí depois a gente vai ficando esperto, né? A gente vai ficando sabido, não vai? A gente vai aprendendo os meios de comunicação, com psicólogo, com filósofo, com político, outras coisas, e a gente vai aprendendo. Mas cura mesmo
Será? Mas como que a Bíblia diz que o irmão é santo? Eu não estou vendo santidade nenhuma. Eu não estou vendo coisa nenhuma. Estou vendo um monte de gente errado. A gente começa a ver erro, começa a ver problema, porque o amor esfriou, irmãos, acabou. Está acabando, está em tempo de recuperar. Nas reuniões dos cristãos ali em Atos capítulo 2, 46, diz que havia singeleza de coração. O que é singeleza, irmãos? É naturalidade. Não havia hipocrisia, não havia fingimento, não havia suspeitas. Alguém podia chegar e confessar, chegar para o irmão e falar: irmão, eu estou com esse problema, me ajuda a resolver. Hoje não podemos fazer isso com a maioria dos irmãos, não podemos confiar, irmão. Vamos voltar a essa singeleza de coração, essa naturalidade no meio da igreja, irmão. Deixar de enfeitar demais, deixar de buscar tanta coisa que complica, como disse o pastor Joel aqui no culto, parece de terça-feira. Vamos descomplicar, irmão, porque o evangelho é simples, é singelo. Então vamos ter uma vida simples e singela também, conforme é o evangelho. Ora, irmãos, então essa é a definição do amor que nós recebemos. Essa afeição por Cristo e esse amor fraternal entre os irmãos. Isso aí é que Deus estava cobrando daquela igreja. Vocês estão fazendo tudo direitinho, até combatendo as heresias. Mas volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras, por favor. As obras de hoje não são como as primeiras. As primeiras eram envolvidas pelo amor de Deus. Agora não, vocês como um caminhão ladeira abaixo, é mecânico, é robotizado, estão fazendo por fazer. Se eu não for no culto, o que é que o pastor vai pensar? Se eu faltar à reunião de oração, não pense que eu estou desviado. Se eu ficar uma semana sem ir na igreja, o que os irmãos vão achar? É isso que te move, irmão? Não é mais o primeiro amor? Aquele prazer. Minha irmã, quando se converteu, a mais velha lá de casa, ela se converteu lá em casa num culto, dizendo o seguinte: eu vou aceitar Jesus, aceito mesmo, estou aceitando de coração. Até porque a filha dela, de 12 anos, já tinha aceitado e evangelizou ela mesmo, deu exemplo. Mas ela apresentou algumas restrições. Não me peça para morar na igreja. Aí passou os tempos, e aí a gente estava pedindo ela para voltar para casa. Então, o primeiro amor, não. Que saudade do primeiro amor, meu Deus. Não é tão simples voltar ao primeiro amor. Nós vamos ver que não é tão simples, mas é possível, porque senão Deus não exigiria. Deus jamais vai, inclusive, ameaçar: se não voltar, prepara. Então é porque Ele sabe que é possível voltar, e porque Ele está no meio do caminho. A maior dificuldade do filho pródigo não foi lá do chiqueiro até a porta do seu quintal, não. Não foi, posso garantir para os irmãos. A maior dificuldade ele ia encontrar agora. Como voltar? Como falar com meu pai? Como justificar que eu gastei tudo, acabei com tudo? Como enfrentar a cara feia do meu irmão? Como, humilhado, rasgado desse jeito, como eu vou entrar nessa mansão, no meio desse povo? Estou fedendo mais do que os empregados do meu pai. Esta é a parte mais difícil. Mas ele não teve que lutar nela. Sabe por quê, irmãos? Porque o texto diz que o pai, quando viu de longe, ao longe, lá vinha o filho rasgado, lá vinha o filho fedorento, lá vinha o filho dilacerado, mas de longe, correu e facilitou as coisas, foi o buscar. Não precisou dele enfrentar nada. E ainda disse: tira esses trapos e traga a melhor roupa. Agora Ele pede de cada um de nós nesta noite, irmão. Rasgue o seu coração, mude os seus conceitos, pense diferente e me devolva este amor primeiro. Sabe aquele primeiro?
Lembra, Hebe, quando você estava namorando com a Zama? Esse amor permanece, não tenho dúvida não. A gente sabe pela vida de um casal, a gente sabe que está tudo bem. Mas, coisa boa que a gente está namorando, né? Quando eu chegava em casa, que tinha chegado uma cartinha. Naquela época não tinha cheque, né? Não tinha tecla, né? Naquela época era caneta mesmo, e correio. Quando eu chegava lá que tinha uma cartinha, eu não queria nem jantar, já entrava logo no quarto para ler, para ver o que ela estava dizendo a meu respeito. Coisa boa, né? Bom, são 35 anos, irmãos. 35 anos, né? Dá para suspirar? Mas eu digo para os irmãos, olha, irmão, o meu primeiro amor por essa mulher não acabou. E eu não sou Roberto Carlos, não sou o cara não, tá? Mas eu só estou apenas confessando, e sei que eu posso falar isso pela cumplicidade que nós temos e pelo amor que ela tem por mim, por tolerar um cabra feio desse tanto tempo. Não é possível, 35 anos, mano, não é possível, né? Irmãos, olha, a causa do abandono agora, vamos segurar no banco aí. Éfeso tinha muitas obras, já mencionei, né? Combatia as heresias, era perseverante, e foi elogiada por tudo isso. Mas tinha um problema, perdeu o primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha obras, mas não como as primeiras. Voltem às primeiras obras, porque estas da agora não têm o significado principal que é o amor. Lembra da lição de hoje de manhã, da parte da manhã? Eu estava no Pedregal, não pude participar, mas eu sei que o Nilton mencionou, e as línguas dos homens. Missões, irmãos, pense bem em missões. Qual seria o valor de um homem espiritual que, além de espiritual, soubesse falar a língua dos anjos, que não é o dom espiritual, não é a língua do Espírito Santo, é a língua própria dos anjos, e soubesse falar todas as línguas dessa terra, os dialetos, tudo, no meio dos índios. Ele podia chegar em qualquer tribo e conversar normalmente. Ele podia chegar no Japão e falar normalmente, nos Estados Unidos. Não haveria necessidade de treinamento, não haveria necessidade de intérprete, de coisa nenhuma. Pensa numa pessoa boa de comunicação, que não encontraria barreiras, porque as barreiras das nações hoje é a língua, que cada um fala. Então, aqui não haveria barreiras. Aí Deus chega e fala assim: não concordo com você. Continua tendo barreiras. Se essas línguas, se as pregações, se as vossas palavras, inclusive palavras de carinho, de afeição, palavras na oração para mim, se não tiver envolvida pelo primeiro amor, não vale coisa nenhuma. Pega uma lata e começa a bater dentro de casa. Faça isso, marido. Pega uma lata velha lá, uma panela velha, e sai pelo meio da sua casa batendo. Pega lá uma concha de madeira e sai batendo pelo meio da casa. Você acha que a sua esposa e os seus filhos vão pensar o que de você? É isso mesmo que você pensou. Vai achar que você enlouqueceu, porque não está dizendo nada. Não está dizendo nada. Então, uma linguagem sem amor. Eles perderam, eles tinham tudo isso, pregava, ensinava, combatia as heresias, falava tudo, mas perderam o primeiro amor. E aí, eles haviam simplesmente habituado a ser crente, viviam habituados. Sabe que uma pessoa, um senhor, estava lendo sobre um senhor de idade, a função dele era vigia à noite. A função dele era ir lá, quando batiam na porta, ele ia abrir, a pessoa entrava e fechava, ia para o seu quartinho ali. Nesse intervalo ele pegava no sono e dormia. Quando chegava outro, batia. Mas isso passaram muitos anos, e ele habituou a ir lá, voltar a dormir. E aí, por último, as pessoas chegavam, batiam naquela porta e ouvia aquela voz: já estou indo.
15 minutos depois, já estou indo. Mais 10 minutos depois, ninguém aguenta, né? Arromba a porta, vai lá ver, ele estava dormindo. Falou, mas cara, como que é isso aí? Você está dormindo? Eu habituei. Com o passar do tempo, hoje eu estou dormindo e digo, já estou indo, mas eu estou dormindo e não vou. A nossa vida sem o primeiro amor é exatamente assim. Nós habituamos vir para a igreja. O dia que você não veio, você se sente desviado. É ou não é verdade? É porque você habituou. Você não está movido pelo primeiro amor, não. É hábitos. Criamos hábitos, até de orar, irmãos. Outro dia eu estava comprando um livro, claro que tem que ser numa livraria, né? E nessa livraria chegou uma pessoa vestida com um terno diferente. Eu acredito que seja anglicano, lá da igreja, talvez do Lutero aí, que acabamos de cantar o hino, esqueci, luterana, né? E ele encostou no balcão e perguntou assim, eu estou orando 4 horas por noite, você acha que está bom? Ah, filho, meu Deus, isso aí agora. Se você não sabe, eu que vou saber. Olha, irmãos, como nós podemos criar hábitos de orar 4 horas e nem saber se está bom. Mas muitos de nós estamos assim, participando da ceia, participando dos cultos, orando, evangelizando, trabalhando, fazendo, criamos um hábito mecânico, perdemos todo o sentido verdadeiro. Portanto, irmãos, olha, a causa principal do abandono do primeiro amor é a inconstância na comunhão com Cristo. Trocamos essa comunhão por muitas coisas, como o celular, que eu já mencionei. Esse é o pior problema hoje da sociedade, não é nem só da igreja, é mundial, é um problema mundial hoje esse tal de celular, para aqueles que não sabem usar adequadamente. Mas tem muitas outras coisas que tomaram o lugar dessa comunhão com Cristo. Então, irmãos, nenhum casamento acaba do dia para a noite, nenhum crente desvia de um dia para o outro. Quando o irmão desaparece, você vai visitá-lo e constata que ele desviou, isso já tem muito tempo, irmãos, tem meses. É pecado sobre pecado, é problema sobre problema, vai acumulando, vai deixando, e quando essa pessoa desvia, isso já é a explosão, já é resultado de muito tempo. Tem casamentos que têm 40 anos de existência, mas tem 20 anos que ele acabou. Estão vivendo dentro da casa como 2 conhecidos apenas, irmãos em Cristo, mas não tem mais o primeiro amor do noivado, do namoro, do noivado e do casamento, da lua de mel. Acabou. Então, irmãos, nós, com esse tipo de relacionamento com Cristo, fomos deixando de orar, fomos deixando de ler a Bíblia. Nós líamos a Bíblia toda, agora passei a ler ela só metade. Agora eu só leio um livro. Agora eu estou lendo só um capítulo por dia. Agora eu estou lendo um versículo. Agora é o seguinte, eu não leio não, eu só ouço o que eles leem lá na igreja, está bom demais. E assim a gente vai perdendo a comunhão com Cristo, aquela comunhão ardente, vai deixando para lá. A acomodação ao mundo é o segundo ponto aqui. Acomodamos, irmãos. Infelizmente, as más conversações corrompem os bons costumes, as coisas vão minando, é aos poucos. O diabo não entra de uma vez, ele não convence ninguém de uma vez, isso é aos poucos. É uma filosofia hoje, é uma psicologia aqui, é um lance, é uma frase bem elaborada por ideologias diversas, e nós estamos alimentando isso, comendo, e aí vai minando a nossa mente. Então, nós chegamos a um ponto que fica difícil crer em Satanás, crer no céu, crer no inferno, porque nós cremos mais no que se prega nos meios de comunicação. Então essa acomodação, a igreja de Éfeso, na verdade ela era uma igreja rica, não só em dinheiro, mas ela era rica, aliás, a igreja não, Éfeso, a cidade, a província, ela era rica, tinha muita filosofia, tinha escola para magia, tinha
locais para apresentação de teatro, locais que comportavam mais de 25 mil pessoas, muito grande para aquela época. Tinha muitas coisas, uma variedade enorme de religiões, mas a deusa principal era Ártemis. E essa deusa é que controlava os efésios. E essa Ártemis é a mesma Diana dos Efésios lá em Atos, no período do Império Romano, eles colocaram esse nome, é a mesma deusa. Então havia uma heresia predominante entre os cristãos naquela época, que eles podiam participar dessas festas pagãs, sem nenhum problema. Eram cristãos, mas não tinha problema. E aí, irmãos, esse é um problema que invadiu muitas igrejas nos nossos dias. O modernismo, as filosofias, as ideologias, marxismo, toda espécie de males estão infiltrados no meio das igrejas hoje. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então nós não podemos participar da mesa de Deus e da mesa de Satanás, irmão. Nós temos que fazer diferença entre uma coisa e outra. Então aqueles que fazem pouco caso do pecado, também fazem pouco caso do Salvador, porque isso é equivalente. À medida que eu valorizo no sentido de saber o mal que esse pecado me causa, também eu passo a valorizar. Jesus disse, aquele que muito foi perdoado, o que acontece? Muito amará também, ou muito ama. Então é equivalente, irmãos. Aquele que recebeu o perdão de Deus e tinha consciência da profundidade do poço em que ele estava, vai amar muito mais a Deus do que aquele que chega aqui, ouve a mensagem e vem rindo, dançando, dando tchau para os irmãos, né? Como se tivesse, sei lá, aceitando sei lá o que, né? Olha, irmãos, quero passar para a parte final aqui agora, fazendo um apelo para os irmãos. O retorno ao primeiro amor é necessário. O esfriamento foi por causa do pecado, logo o Senhor requer tomada de decisão. O esfriamento é, antes de tudo, transgressão contra aquele que nos remiu de toda iniquidade. Por isso a sentença divina é, eu tenho contra ti. Não pense que Deus está satisfeito. Deus está pronto para perdoar, nos ama e quer o nosso retorno, mas satisfeito Ele não está. Eu tenho contra ti que perdeu o primeiro amor. Reconheça que o abandono foi um ato voluntário. O texto diz, abandonaste. Foi eu que decidi abandonar. Assim como Israel resolveu abandonar Deus, o marido, né, lá de Oséias, o Deus que eles abandonaram, traindo com idolatrias, assim a igreja tem também abandonado o seu noivo, Jesus Cristo. Ou pelo menos alguns, a igreja não, alguns dentro da igreja têm abandonado. Foi um ato espontâneo. Muitos casamentos chegaram ao fim porque um dos cônjuges tomou a decisão de abandonar o outro. Então, é isso, irmãos. Deus jamais nos abandonará. O texto da Bíblia diz isso. Que Deus jamais abandona aquele que a Ele se chega. Então, houve um problema aí. E só pode ser nosso. Nós abandonamos então a Deus. Abandonamos o primeiro amor. Tome a decisão de voltar. Primeiro, procure lembrar onde foi que você caiu. Lembra da história do peregrino? Onde o cristão sai, encontra um local muito terrível, um pântano, mas depois ele encontra um lugar de descanso. Ali ele senta, cochila, e quando ele está lá na frente, ele descobre que perdeu o diploma de entrar no céu. Ele então tem que voltar todo esse caminho para saber onde foi que o seu diploma caiu, pegá-lo novamente, e ele então sai dizendo pelo meio do caminho, estou percorrendo um espaço que já estava percorrido. Ou seja, estou voltando atrás, estou derrapando, deslizando. Eu poderia já ser mestre, mas não sou, estou aqui parado no tempo. Procure, irmão, lembrar então onde foi que você caiu. Faça uma introspecção.
Começou com uma festinha mundana, um namoro fora dos padrões bíblicos. Começou com uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma infidelidade no casamento, desonestidade, maus negócios, amizade com os mundanos, e aí a coisa foi tomando todo esse... Deus então diz agora: volte, arrependa-se e volte. Irmãos, eu faço então esse apelo a todos os irmãos que sentem que essa mensagem é para você. Volte ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. Deus abençoe a todos. Chegou no seu coração, querido? Chegou no seu coração? Sabe, quando eu estava no seminário, pastor Eliseu Menezes dizia na sua avaliação: é melhor um professor pregando do que um pregador ensinando. Porque como nós aprendemos, não é verdade? Mas eu quero cantar com vocês. Vamos cantar juntos. Vamos cantar. Eu quero voltar para o primeiro amor. Amém? Eu quero convidar você para ficar em pé, para nós cantarmos em pé. Porque se por acaso alguém aqui nessa noite está fora dos caminhos do Senhor, está desviado, ou não está se sentindo completamente envolvido com esse amor, você pode vir para frente. Nós vamos orar juntos. Aproveite, faça uma reintegração, um conserto com Deus. Volte para os pés do Senhor. Aceite de novo, não tem problema. Mesmo que você esteja ativo na igreja, mas é importante. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início. Tem alguém para Jesus essa noite? Faça assim com a sua mão. Encontrar. Se você quiser voltar para Jesus hoje, faz assim. Contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver
Senhor Deus, que nesse momento que a tua igreja reflete sobre os teus ensinamentos, sobre a tua palavra, que a tua igreja se sente confrontada com sua própria vida, que o teu Espírito Santo adentre o nosso coração, movendo, Senhor, de dentro de nós tudo aquilo que interrompe essa estreita comunhão com o teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, cada filho teu que está neste recinto, para que sejamos verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, que oferecemos cada dia, cada hora, cada minuto da nossa vida o nosso primeiro, o nosso melhor, para engrandecer o teu nome. Que a tua palavra, Senhor, volte a ser a nossa paixão a cada dia. Que a tua comunhão, que o teu Espírito Santo volte a ser o nosso maior desejo. Que nós possamos dizer como nos Salmos, ainda em nossos lares: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a tua bênção paire sobre a tua igreja, Senhor, abundantemente, no nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todo sempre, e que todo o povo de Deus diga: voltar Deus abençoe a todos. ao Até a próxima. início de tudo.